Pessoal, vamos lá. Eu vou falar um pouco aqui sobre as linguagens de programação. O objetivo não é aprender a linguagem de programação, tá? Até porque eu uso um paralelo das linguagens de programação com o dicionário. Porque ela é um dicionário, a linguagem de programação. Alguém aqui diz assim, eu vou aprender o Aurélio, vou ficar craque no Aurélio. Alguém fala isso? Não. Por quê? Porque o dicionário ele está ali para ser consultado. É claro que se você fala português, que é o nosso caso, português do Brasil, é claro que você vai se familiarizar com a maioria das palavras que estão ali no dicionário, porque você fala português. Se você morar nos Estados Unidos, você vai se familiarizar com a maioria das palavras que está no dicionário em inglês. Mas você não vai decorar o dicionário em inglês. Você vai consultar quando for preciso. Certo? Mas como é que você vai aprender a conversar em português? Conversando. Como é que foi que nós aprendemos a conversar em português? Conversando, falando. Como foi que a criança aprendeu a falar a primeira palavra? Balbuciando. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Uma criança, ela não precisou de um dicionário para aprender a falar, para aprender a se comunicar. Tem gente que nem sabe escrever, tem pessoas que nem sabem ler e escrever, mas sabe falar bem. Tem pessoas. Se você ler, você vai falar melhor, obviamente. Mas você não é obrigado a saber ler para saber falar bem. Saber falar o português, não é? Se você ler, você vai falar melhor. Mas você pode se comunicar. Você vai conseguir saber se expressar. Porque você aprendeu a falar. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Eu vou mostrar as linguagens. Mas você não vai com sede ao pote da linguagem de programação. Ela é um dicionário. É uma fonte para você consultar. E eu vou mostrar agora para vocês. Então, se você aqui acessar no Google, tá? Vou colocar aqui no Google. Deixa eu colocar aqui para vocês. Você acessar esse site aqui, ó, tiobindex.com, tá? Ó, Tiob. Colocar assim, Tiob Index. Se acessar esse site, ele vai mostrar as linguagens de programação que estão em alta no mercado, tá? Acessar aqui esse site, ó, clica aqui e você vai ter as linguagens de programação que estão em alta. Tá aqui. Atualizado. Qual é o mês que nós estamos? Fevereiro de 2023. Tá aqui. As linguagens de programação que estão mais em alta são essas. Então, se você olhar aqui, ele vai fazer o comparativo do mês corrente com o mesmo mês do ano anterior. Então, por exemplo, qual é a linguagem de programação em alta no mercado? A primeira, topada, Python. Sou eu quem estou dizendo? Não. Quem está dizendo é um órgão que monitora as linguagens de programação que estão sendo, em primeiro lugar, mais usadas pelos desenvolvedores. Segundo, que as empresas mais pedem. Então, se vocês colocarem aí no CAT, colocar Python, vai ter milhares de vagas de emprego. Terceiro, que existem mais bibliotecas. Ou seja, tem mais desenvolvedores trabalhando para que a linguagem seja cada vez melhor. Então, ela é a mais usada. Python. Qual é a segunda mais usada? C.
Qual é a terceira? C++ e Java. Você vê que nesse ano C++ está em terceiro, mas no ano passado era Java, tá? Quinto, C#, Visual Basic, JavaScript, SQL, que é a linguagem de banco de dados, tá? Por sinal, abrindo parênteses, oi? Tá pingando? Dentro? Ah. Eu vou avisar depois. Inclusive ele já sabe já. O professor falou pra mim desse problema. Ó, SQL. Se você ver, SQL deu um salto. Estava em 10º no ano passado, ganhou 2 posições. SQL é uma linguagem para banco de dados. Você sabe que banco de dados existe em tudo. Facebook é uma das empresas mais bilionárias. Vou falar Google. Ande bilhões. Tudo baseado em quê? Em dados. Quando você coloca lá pesquisa, vai buscar no banco de dados do Google. Então, SQL é uma linguagem muito boa para aprender. Assembly. PHP, enfim, tem muitas. Não é? Tem linguagem de programação que eu nem conheço aqui, tá? Aí ele lista aqui as 20, né? E aí depois vai falar outras. Né? Tá aqui. Mas enfim, olhando aqui para essa tela. Aqui. O que é que a gente pode aprender? Que o mais importante não é a linguagem de programação. A linguagem de programação ela vai dar um direcionamento. Da linguagem que você tem que aprender para estar dentro do mercado. É isso. Mas o programador ele não é contratado porque ele é craque apenas na técnica. Ele é craque em fazer projetos naquela linguagem. Ah, tem muitos programadores Python? Tem. Mas o cara sabe montar um projeto. Ele sabe resolver um problema. Ele sabe arquitetar uma solução. Tá? Então, é uma boa referência para você ver. Poxa, eu vou aprender PHP se eu tiver de escolher. PHP ou Python? Python. Se você tiver de fazer um projeto, faça em Python. Se você tiver de estudar linguagem, estude Python. Se você for estudar uma língua estrangeira, você vai estudar o quê? Inglês ou mandarim? Inglês. Por quê? Todo mundo, o inglês está lá. Entendeu? Mandarim é importante? É. Mas não é tão importante quanto o inglês. Mais ou menos isso. A linguagem de programação. Você precisa saber qual é a que está em alta no mercado. Mas você, como programador, você precisa ter o pensamento computacional, a lógica dentro da sua cabeça. Falo isso por experiência própria. Eu nunca tinha programado em C puro. E ela é a segunda, né? Aí eu participei de um concurso chamado Casa Conectada, né? Posso até colocar aqui no... Pra vocês verem aqui, ó. Concurso Casa Conectada 2015. Vou colocar aqui pra vocês, ó.
Esse concurso aqui foi em 2015. Foi promovido pela Frisquet. Hoje essa empresa é a NXP. E ela lançou a placa chamada K64F. Que é essa plaquinha aqui, ó, K64F. Essa placa, ela... Para você programar, você tem que programar em C. E eu não sabia, eu não tinha familiaridade com essa linguagem. Mas eu tinha o quê? O raciocínio computacional. Então, eu sabia o que era um fluxo de repetição, eu sabia o que era vetores, eu sabia o que era variável, eu sabia o que era fluxo condicional, eu sabia o que era if, else, eu sabia estar tudo aqui, eu só precisava estudar aquele dicionário. E esse projeto aqui, eu ralei, mas consegui desenvolver. Mas eu não tinha familiaridade com a linguagem C. Mas eu consegui desenvolver. Até com pessoas lá que tinham até mais experiência do que eu. Por quê? Porque eu tinha um raciocínio computacional. Então, se você trabalhar o raciocínio computacional, você vai conseguir fazer projetos, mesmo em linguagens que você nunca usou. Não é? Então, quando você olhar para cá, aqui para a Tiob, mas eu nunca fiz nenhum projeto em Python. Mas você tem um raciocínio computacional? Então você consegue fazer. Eu nunca fiz em C. Mas você tem um raciocínio computacional, tem a lógica de programação? Então você consegue fazer. Nunca fiz em C++, em C#. Mas você tem um bom raciocínio computacional? Você vai conseguir fazer. Então talvez aqui, muitos do que não programaram, de vocês que disseram que nunca programaram, mas tem um bom raciocínio computacional. Reage rápido, pensa rápido. Então você já está na frente. Entendeu? Então é isso. O que eu tenho para falar das linguagens de programação é isso. Existem linguagens de programação mais usadas. Existem. Mas o mais importante é você ter a lógica de programação na sua cabeça. E quando você for escolher uma linguagem para desenvolver um projeto, quando você for escolher um dicionário, assim como quando você escolhe, vou estudar uma língua estrangeira, vou estudar no exterior, você estuda inglês. Mesma coisa, vou estudar a linguagem de programação, você estuda Python, estuda C, estuda C++, tá? Beleza? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não?